Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Psiconline Podcast. Se você ainda não me conhece, eu sou o seu anfitrião, Raul de Oliveira, psicólogo aqui do Psiconline e entrevistador oficial dos nossos episódios. Se esta é a primeira vez conosco, muito obrigado pela sua companhia, é um prazer imenso compartilhar esse tempo com você. Para conhecer mais do nosso projeto ou marcar uma sessão, acesse psico.online no seu navegador. Não precisa nem do .com.br, é só digitar psico.online. E lá você encontra os links para todos os materiais que a gente faz, beleza? Agora, se você já nos acompanha, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Envie o seu feedback, seus comentários, perguntas, críticas e sugestões na página do podcast lá no site. Você tem um link, inclusive, para mandar áudios e participar das próximas gravações. O episódio de hoje é Autoestima, muito além do feio e do bonito. E estamos aqui com a psicóloga e psiconline Jaqueline Cruz. Se pintar dúvidas, se quiser falar com ela ou com outro profissional aqui do Psiconline ou participante do podcast, é só acessar o psico.online, clicar no menu Conhecer Mais ou enviar um WhatsApp para o número 11 99 405 2821. Repetindo, 11 99 405 2821. E claro, você também pode acessar diretamente o Instagram da Jaqueline, que é @JaquelineCruzPsi, @JaquelineCruzPsi, ou então direto no WhatsApp dela, que é o 11 98378 0698. Repetindo, 11 98378 0698. E agora, um pedido para ajudar a manter este podcast. Acesse https://apoia.se/psiconline tudo junto, que é um site de financiamento coletivo, e esse apoio é super importante para a gente manter o projeto. Vai lá, clica no psico.online, acessa o menu Conhecer Mais, que tem todos os links diretamente, beleza? Bom, Jaqueline, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vinda ao podcast de Psicologia Psiconline. A ideia é trocar informações e ajudar nossos ouvintes com muito conteúdo sobre autoestima, muito além do feio e do bonito. Olá, Raul. Olá, ouvintes. Eu que agradeço, Raul, essa oportunidade desse bate-papo, de poder falar mais sobre autoestima pela ótica da psicologia e pela terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu atuo hoje. Que legal. Eu acho que vai ser um super papo interessante. De onde vem essa relação entre autoestima e beleza tão difundida nos dias de hoje? Por que a gente está entrando nesse tópico autoestima, bonito ou feio? Então, hoje a gente vê bastante, né, Raul, nas mídias, né, tanto nas mídias sociais, que hoje em dia é o que está mais em alta, tanto cinema quanto em séries, enfim. A gente vê bastante autoestima ligado à beleza. Então, a gente vê muitas propagandas de que se você tá bem com o seu corpo, ou se você olha pro espelho e gosta do que vê, você tem uma autoestima boa, né? Uma boa autoestima. Isso, pela ótica da psicologia, não é verdade. A nossa autoestima, ela não tem a ver necessariamente, né, ou só com a beleza, ou o que a gente olha no espelho e gosta ou não. E então, assim, essa relação que a gente tem com a beleza, a gente pode olhar de várias formas para comprovar, né, para a gente ter evidências de que a beleza não é só, a autoestima não é só beleza. Se a gente pensar em outras culturas, né, se a gente andar um pouquinho por outras culturas, a gente percebe que o padrão de beleza é extremamente diferente. Então, por exemplo, se a gente for olhar, tem algumas tribos na África, a tribo mauritânia, por exemplo, a obesidade é um padrão de beleza. Quanto mais obesa for a mulher, mais com bons olhos a sociedade a vê, porque significa que ela fez um bom casamento e o marido trabalha, o esposo dela trabalha, a sustenta, dá bastante alimento para ela não precisa trabalhar e fazer nenhuma outra atividade, ela consegue manter aquele padrão de corpo. E aí, se a gente pensar em alguns países do Oriente Médio, né, ali no Irã, por exemplo, no Irã, é muito comum que o padrão de beleza seja um nariz ocidental. Se a gente perguntar nas redes sociais, né, onde mais se faz nasoplastia no mundo, talvez as pessoas vão pensar que é Los Angeles, lugar assim, nos Estados Unidos, mas não, é no Teherã. Tanto para homens quanto para mulher, eles têm um nariz típico das pessoas que
moram ali, que habitam ali no Oriente Médio, e para eles um padrão de beleza é o nariz como o nosso, né? Nem sei se eu posso dizer como o nosso, porque o Brasil é tão miscigenado que a gente tem vários tipos de narizes, mas um nariz ocidental, de alguma maneira. No Japão também, entre os jovens é bem difundida a ideia do olho, existe plástica para isso, existem maquiagens, então se a gente olha tutoriais na internet, tem várias, não só no Japão, mas nos países orientais, existe essa questão da admiração ao olho ocidental e faz-se tanto cirurgias plásticas quanto maquiagens para o olho ficar mais redondinho, para mudar a aparência do olhos, né? E especificamente da aparência da mulher, eu acho bem interessante destacar o quanto que foi mudando ao longo do tempo. Então, por exemplo, na Idade Média, uma característica de beleza para a mulher era ter os cabelos compridos. Só tinham cabelos curtos, homens e escravos. E aí as escravas poderiam ter o cabelo curto porque não, entre aspas, não precisavam se preocupar com a beleza. Então era muito vergonhoso para uma mulher na Idade Média se ela tivesse os cabelos curtos. E eu lembro, até no texto que tá no blog, eu relato sobre a série Game of Thrones, para quem assistiu, tem um episódio, uma cena bem marcante, apesar da série ser de ficção, ela retrata parte da Idade Média, né? Tem bastante características. E aí tem uma personagem, né? A Cersei, que ela comete um pecado, né? Esse é o termo que eles usam. E ela pede desculpas, ela é culpada por isso, mas ela precisa sofrer uma penitência. E a penitência dela é andar pelo mercado da cidade nua, despida, e ela tem os cabelos cortados. A nudez é uma questão à parte, né? Que daria um outro podcast. Mas essa cena ilustra bem a vergonha, o quanto que era vergonhoso para a mulher na Idade Média ter os cabelos curtos. E hoje, se a gente for pensar na nossa sociedade mesmo, cabelo curto é extremamente comum. Então a gente vê mulheres jovens que têm uma vida de dona de casa, mas que também trabalham fora e têm o cabelo curto por praticidade. Hoje em dia, entre as mulheres mais velhas, para conseguir manter o cabelo, tá super em alta, cortar o cabelo bem curtinho. Então, pra gente hoje isso é super natural. O padrão de beleza, ele muda muito ao longo do tempo. Então, não é só essa questão que tem a ver com a autoestima. É importante, mas tem algumas outras coisas aí por trás. Tem vários fatores que compõem a nossa autoestima. E isso é interessante dizer, porque é difícil a gente estar com uma boa autoestima sempre, porque são vários fatores e a gente manter o equilíbrio de vários fatores é difícil. E é normal o dia que a gente acorda de bode, o dia que a gente acorda e fala, meu cabelo não tá bom hoje, dei uma engordada, não tô gostando de mim nessa roupa. Isso é natural. Quem nunca, né? Quem não, né? Eu vou fazer tal coisa, mas eu acho que eu não vou dar conta, eu acho que eu não sei fazer isso, né? Isso também faz parte da nossa autoestima, né? Nossa autoconfiança, saber ou não se a gente consegue fazer alguma coisa, se a gente tem capacidade para alguma coisa. Então, é difícil a gente estar bem sempre. Eu diria impossível a gente estar bem sempre, porque acontecem na vida o tempo todo e vai ter dia que a gente vai acordar e não vai estar legal. Não só fisicamente falando, né? Mas em outros aspectos também. Eu lembro dessa cena que você falou do Game of Thrones, e aí o público ainda gritava shame, 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 tirando coisa, vergonha, né? Que era o processo. E eu acho muito legal a gente falar desse tema, porque você ainda pegou uma abordagem, que é a abordagem cultural. É a abordagem que a gente vê lá nos países, as diferenças culturais. Mas isso também, a gente tem uma coisa muito forte que tem acontecido, né? Que são os filtros do Instagram. Então agora, nesses últimos 2 anos que a gente tem live à torta e direito, né? o quanto que a gente tem filtros, né? O quanto que eles são vendidos, os filtros, para trazer uma... Eu não diria, eu acho que a palavra não é nem essa de estereotipação, mas assim, tipo, deixar uma normalização, né, do físico, né? Uma padronização. Uma padronização. Então, assim, tipo, acaba sendo que a beleza, ela vira uma beleza fake, né? Uma beleza do tipo, ok, o que tem que ter? Tem que ter a pele lisinha, tem que ter o blushzinho vermelho, ou tem que ter aquela fortaleza. Eu lembro de uma pesquisa que eu vi que falava que é muito interessante a diferença entre os meninos e as meninas. Porque os meninos na adolescência, eles buscam apresentar muito a força. Então, eles vão tentar
tentar colocar os músculos, vão tentar trazer o processo de poder nesse sentido, e a menina vem sempre para esse processo de vaidade. E aí a gente tem, né, a beleza, a vaidade, os filtros e essa padronização que acaba ficando, porque não é nem igual, né? Assim, o perfil de cada pessoa, o perfil de cada país é uma diferença, e quando a gente normaliza isso, acaba ficando estranho, a gente começa a criar buracos nesse processo. O que é bonito? Sim, isso que você trouxe é bem interessante. A gente não sabe como que é a cara das pessoas fora do Instagram, né? Ou de outras redes sociais. O Instagram é o que mais usa, né? O filtro. Então a gente não sabe, a gente não conhece as pessoas. Às vezes a gente vê na rua e não reconhece, não conhece a pessoa, justamente por isso que você falou. Então põe lá o filtro e aí corrige uma coisinha aqui, uma coisinha ali, outra coisinha aqui, e aí a pessoa fica praticamente irreconhecível e acaba mostrando alguém que não é na realidade. Essa questão, né, de nós mulheres desde pequenininha, o último podcast que teve aqui foi com a Jocilene. Isso, com a Jocilene. Foi com a Jocilene. E aí eu achei muito interessante, girava um pouco em torno disso também a conversa. E eu achei muito interessante ela falando, quando eu tava preparando o meu, eu lembrei da fala dela, que a elogio pra menina é: você é linda, você tá linda, né? Ai, nossa, você fez isso, tal coisa, que linda que você é, né? Então isso é elogio pra menina. E realmente a gente cresce com essa pira de que tem que estar bonito sempre, de que se a gente deixa de fazer alguma coisa é feio, né? E aí a gente tem uma questão intrínseca, né? A mulher acaba tendo uma questão intrínseca de que quando ela quer ser outra coisa, ou quando ela precisa ser outra coisa, ela tem que se esforçar muito mais, ela tem que correr muito mais atrás. Porque não é comum ouvir: você é inteligente, você é esperta, nossa, você é muito habilidosa nisso, nossa, faz mais isso porque você é boa nisso, você é boa nisso que você faz. Os adjetivos, os elogios sempre são na questão da beleza. E isso sim, a gente vê, né, dentro do consultório, o quanto que isso atrapalha a vida adulta das pessoas. Claro que, na maioria das vezes, vem para o consultório sem a consciência disso. Né? O quanto que essas questões, na TCC a gente chama de esquemas, mas o quanto que esses esquemas, que são essas frases que a gente escuta, que a gente acaba tomando como verdade e levando para a vida toda, quanto que isso que acontece na nossa infância acaba tornando a nossa vida adulta disfuncional, porque realmente a mulher acaba se importando muito com a beleza, porque a gente é ensinado que é uma coisa muito importante, e quando precisa estudar, quando precisa fazer outras coisas que não estão ligadas à beleza, que estão ligadas a outras habilidades, a gente acaba, de certa forma, se esforçando mais para isso e por muitas vezes se achando incapaz de fazer determinadas coisas, né? Isso acaba minando a autoconfiança da gente, porque a gente acha que não vai conseguir, né? Que aquilo não é pra gente, que nosso papel é realmente ser bonitinha e tá sempre maquiada, e tá sempre de unha feita, e tá sempre uma forma que é impossível. Eu brinco muito. É muito difícil você, pra uma trabalhadora que vai trabalhar de transporte público e tudo mais, é um pouco complicado você usar salto, sair de casa de salto, ir pro trabalho, às vezes enfrentar 1 hora e meia, chutando por baixo, falando de São Paulo, né? Num transporte público, e chegar ainda no trabalho no salto, sem amarrotar, maquiadinha. É praticamente impossível, né? Essa é a vida real. E sem contar que, por mais que algumas mulheres acostumem e falem que tá tudo bem, o salto muito alto causa desvio de coluna, dá dor nas costas, então tem todas as outras questões por trás disso. É complicado a situação que a gente acaba sendo colocado e que a gente vai porque não percebe, né? Até muitas vezes, assim, as minhas pacientes e os meus pacientes, porque a gente tá falando de mulher, mas tem casos também de homens que crescem nessa situação e aí vão descobrir que tem coisas que não são humanas quando vem pro consultório, quando tá na terapia, né? E aí eu brinco muito com os meus pacientes que às vezes eles falam de determinada situação e eu falo, mas isso não é humano. Se a gente for pensar de uma forma crítica, né?
Não é humano. Você pensa, você 22 dias do mês contando que você trabalha isso, você ir trabalhar bonitinho, maquiadinha, né? Pros homens também, você ir trabalhar de terno e gravata e na mesma situação, vai chegar todo amarrotado no trabalho, suado. Isso é uma coisa que a nossa sociedade criou, mas na prática não funciona muito bem. Tem dois pontos importantes nessa sua fala, eu acho de extremamente importante a gente destacar, que é, por exemplo, você começou uma das frases falando assim, dos filtros que fazem correção. A gente faz correção do quê? Quais são os erros? A gente corrige erros? E será que são erros a partir do quê? Qual é o modelo? E aí a gente começa nesse modelo. O que é esse modelo que a gente comprou e que a gente adquiriu? O quanto que a cultura está envolvida nisso? Porque aí volta nesse ponto que você tocou, e até na hora que a gente está falando, né, a gente vai se arrumar, a gente fala assim, ó, eu vou estar toda produzida ou eu vou estar todo produzido. E quando a gente vai isso para trabalhar, por exemplo, o comercial, trabalhar uma mídia, trabalhar alguma coisa, a gente vai para uma produção. E quando a gente faz essa produção, não é uma pessoa cuidando daquela pessoa que vai estar à frente da câmera. A gente tem lá a pessoa que é a maquiadora, a gente tem a pessoa responsável pela iluminação, a gente tem a pessoa que é responsável pelo contra-regra, que vai lá e vai verificar, por exemplo, se a pessoa começou a suar e começou assim, então se pede um retoque da maquiadora, né? Tem a posição da luz. Então, assim, tem todo um ambiente, por exemplo, coloca todas as maquiagens possíveis, mas está dentro de um espaço que tem ar-condicionado, que você tá ali, que você não vai chorar, que você não vai ter uma passar um nervoso especificamente. Então, assim, é um ambiente quase controlado, que no final é o que é vendido, que é o que vai ser apresentado, qual é a produção para isso. E aí, na hora que a gente traz isso pro dia a dia, essa produção, ela deixa de ser verdade, né? Porque se você for ver, quem tem tempo para ficar hora na frente do espelho antes de ir pro trabalho? Você vai tirar horas de sono? Se você tira horas de sono, você já vai ter olheira, né? Se você aumentar a hora de sono, você vai piorar ainda mais. E aí entra, né, nesse contexto de corrigir o quê? Qual que é o benefício e qual que são os malefícios que a gente está comprando nisso? Pois é, aqui no nosso país vem muito essa questão de produção, vem muito da moda, né? Vem muito do visual. Então é como você falou, quando a gente vai mostrar a nossa imagem para alguém, a gente tem que fazer essas correções. E eu esqueço que aqui a gente tá só no áudio, não dá para pôr aspas. Essas correções são de muitas, são de aspas, porque essa questão é muito relevante. A gente tá corrigindo o quê? Qual é o padrão, né? Então, você ter uma manchinha, uma pintinha de nascença no rosto, por exemplo, precisa de uma correção ou é uma característica sua? Você ter um nariz com uma característica mais do Oriente Médio, isso é feio, é bonito ou é só uma característica sua? Bonito pra quem? Sim, é bonito pra quem? Ou isso é seu, mostra quem você é, mostra da sua ascendência, por vezes. E, inclusive, falei no começo, aqui no Brasil, a gente não é que tem uma vasta miscigenação, a gente é extremamente miscigenado. Não sei qual percentual exatamente, mas se a gente for pensar, a maioria das pessoas aqui tem traços de várias nacionalidades diferentes, a grande maioria. Então, essa é uma questão muito importante da gente pensar. Qual é o seu padrão de beleza? O que é bonito pra você? E isso falando, né, com a pessoa que tá aí em casa, a forma que eu falo com os meus pacientes, o que é bonito pra você, o que é apresentável pra você. E por vezes, Raul, em consultório, o que é apresentável, né, pros meus pacientes, pros meus clientes, é o que a mídia mostra. Então, pro homem, o padrão de homem bonito, né, de homem apresentável, são atores de cinema, são pessoas das redes sociais, influencers, que usam os filtros com certeza, dificilmente aparecem com a cara limpa. E para mulheres também, o padrão é o padrão que a mídia coloca, seja a mídia social, seja os outros tipos de mídia, mas padrão é o que coloca. A gente acaba crescendo numa sociedade que não deixa a gente construir qual é o nosso padrão de belo ou feio, né? A gente vai com a manada. O que é colocado, o que é bonito e o que é bonito, o que é feio, a gente aceita e vai. E aí, por isso, quando a gente vai fazer uma apresentação, alguma coisa que vai ser filmado, vai ser gravado, que a gente põe, que a gente se produz, porque não é nem que você tem que mostrar o seu melhor lado, é que você tem que mostrar o lado que dizem, né, que a sociedade diz, que a mídia diz que é bonito o suficiente. Então você tem que corrigir o tamanho do seu nariz, ou você tem que corrigir a falha da sua sobrancelha, ou você tem que corrigir, e tudo isso entre aspas, o tamanho do seu cílio, você tem que corrigir o tamanho da sua boca, ou o jeito do seu cabelo,
né, a característica principal do seu cabelo. Essas correções, elas são impostas pela mídia. E quanto mais a gente entende, né, o que é bom pra gente, o que é belo pra gente, né, o que é suficiente pra gente, não é que a gente vai ignorar a sociedade. A gente é social, nós somos seres sociais, a gente precisa conviver em sociedade, mas a gente precisa aprender a separar o que é nosso, o que são características nossas e que a gente precisa conviver com aquilo, e o que é da sociedade. Porque se você entende que pontinho na sua sobrancelha que tem ali que tá faltando pelo, se você entende que aquilo é um defeito e você precisa conviver com aquilo, aí você tem um problema, né? Você achar que aquilo é um defeito. Ou você vai criar formas de corrigir, entre aspas, mas e se não tiver? E se for uma coisa que não dá pra corrigir? Aí as pessoas sofrem, porque por muitas vezes a mídia impõe que é belo uma coisa que não dá pra corrigir. E como que a gente faz pra conviver com isso? Seu, tá em você. E a gente tá falando aqui de coisas físicas, mas e se a gente for falar de traços de personalidade? E se você é tímido, por exemplo? Tem como você fazer algumas coisas, você trabalhar para que essa timidez seja diminuída e você consiga ter uma vida social proveitosa? Tem como, né? Tem como você conviver bem com isso? Tem como. Mas se é seu traço de personalidade, você vai continuar sendo tímido. E você tem o direito de ser tímido. Você trabalhar algumas habilidades para você conseguir conviver melhor em sociedade é uma coisa. Agora, você se mudar por completo em algo que você pode ser, que você pode exercer, é outra coisa, é completamente diferente. Então, isso a gente precisa ter consciência do que a gente precisa mudar e do que a gente não precisa mudar, e do que a gente precisa mudar, até que ponto a gente precisa mudar. Então, isso é muito importante e a gente não cresce normalmente com habilidade para fazer isso. E parece um assunto tão comum, tão corriqueiro, mas ele tem tantas ligações, porque se a gente pegar o outro extremo dessa nossa conversa, a gente vai entrar para as dismorfias corporais, para as alterações, para os processos cirúrgicos, para modelos que você olha e você começa a ter. Então, assim, tipo, por exemplo, quais são os níveis de dieta que você faz e quais são os distúrbios, né, alimentares que isso gera, quais são os distúrbios de imagem que vão acontecendo. E quando a gente fala distúrbio, né, é quanto que isso vai começando a adoecer aquela pessoa que está buscando isso. E o quanto é importante a gente olhar esse processo, porque, assim, pode ser um ponto de atenção, falar, ok, autoestima, mas será que a gente está entrando na autoestima ou a gente está entrando em outras coisas? E aí, até nesse processo, já vou emendar uma segunda pergunta para a gente começar a definir o que é autoestima. Então, esse ponto que você colocou é muito importante, Raul. Eu acho legal, assim, a gente frisar essa questão do exagero, porque, como você disse, pode ser sim uma questão de alerta. A gente pensar seres humanos adultos, autônomos, que tenham consciência de si mesmo, ok. Mas se a gente pensa num adolescente que tá vendo tudo isso que o mundo tá oferecendo, né, no mundo da beleza, né, nessa relação de bonito e feio, e tem uma pessoa que tá formando agora o seu pensamento do que é feio, do que é bonito, a sua consciência de si mesma, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, a autoestima, ela é um conjunto de fatores. Dei uma pincelada ali no comecinho. A autoestima, ela é um conjunto de fatores. A autoestima não tem só a ver com a nossa beleza, né? O que a gente acha que é belo ou bonito é só a nossa autoimagem. É o que a gente enxerga ali no espelho, a forma como a gente se vê fisicamente, emocionalmente, né? O jeito que a gente percebe que a gente é. Mas na autoestima, a gente também tem que falar, né? Que compõe, na verdade, que não é só a nossa autoestima, mas a nossa autoconfiança, a nossa autoafirmação, a autoimagem, né? Que geralmente é o tema mais trabalhado, o eu ideal e o nosso conceito de si, tudo isso é um conjunto que compõe a nossa autoestima. Então, a nossa autoconfiança é a gente saber se colocar, né? De forma específica, pontual, é a gente saber quando dizer não. Tem algumas situações que a gente é colocado na vida e que por você não ter autoconfiança, você abaixar a cabeça, né? As pessoas acabarem se deixando levar em algumas situações por não conseguir dizer não. Isso acontece muito no consultório. A nossa autoafirmação, né? Que é a nossa capacidade de se comunicar, da gente dizer para as pessoas quem a gente é de uma forma clara, objetiva, mas não agressiva, né? Então, quem a gente é, do que a gente gosta, e dizer também do que não gosta, dizer da forma que você não gostaria de você se autoafirmar, você saber, diante numa conversa, você colocar a sua opinião, respeitar a opinião dos outros,
outros, porque a autoafirmação, se você sabe que para você é de determinado jeito, não tem necessidade de você convencer o outro, né? Ele pode pensar do jeito dele. O importante é que você tenha consciência de como você pensa que são as coisas. E você respeita o que o outro pensa. Então, afirmação, eu disse também, além da autoimagem, né, do eu ideal, que é quem você gostaria de ser. E isso também aparece bastante no consultório. Às vezes a gente gostaria de ser de uma maneira, às vezes a gente idealiza uma forma da gente ser, da gente se comportar na sociedade, e a gente toma isso como verdade, só que a gente não é dessa maneira, a gente não olha para a maneira que a gente é, às vezes a gente olha para a maneira que a gente gostaria de ser, e a gente não consegue viver no futuro, a gente só consegue viver aqui no presente mesmo. Então você pode observar e aprender quem você é para entender o quanto que você pode chegar do seu eu ideal, mas você não pode viver o seu eu ideal. E tem também o conceito de si, que é a visão que você tem de todos esses aspectos, a percepção que você tem do quanto cada um desses aspectos estão presentes em você, né? E a gente pode entender também a autoestima como a percepção das nossas habilidades pessoais. Então, quanto que você percebe de habilidades que você tem para lidar com as situações, e também a certeza de que do que você possui como valor, como pessoa. Então, quando você consegue ter consciência de todas essas coisas, de todo esse conjunto, você tem consciência se a sua autoestima está boa ou se a sua autoestima não está boa. E aqui é interessante também a gente pensar que às vezes as pessoas se confundem em falar de a minha autoestima está alta e pensam em ser um pleonasmo. Não é. A palavra autoestima, como esse alto que a gente pensa, né, que seria um pleonasmo, é com L. Então, quando a gente fala de autoestima, né, a gente está falando de uma estima por si mesmo, que a gente tem uma estima, esse auto é da gente mesmo. Então, a autoestima é uma estima por si mesmo. E a palavra, ela não tem mais o hífen, da nova reforma ortográfica. Então, as palavras que terminam em O, elas não têm mais o hífen. Então, é autoestima, tudo junto e com U. Então, é correto a gente falar, eu tenho uma baixa autoestima, uma alta autoestima. Se ficar muito estranho, eu tenho uma boa autoestima, né? Se as pessoas não se sentirem confortáveis de falar. Mas não tá errado. É isso mesmo. Eu gosto bastante dessa definição. Eu acho que ela fica bem clara sobre a palavra. Quando eu começo a tentar fazer analogias, eu gosto de trabalhar muito com analogias pra gente explicar esse processo. E eu falo, tem uma coisa muito simples que a gente fala, que é a gente tem animais de estimação. E o que são animais de estimação? São os animais que a gente gosta. Então a gente tá falando de um terceiro. E lá no passado, né, a gente falava estimado companheiro, estimada companheira, estimado amigo, estimada amiga, que é exatamente esse processo de estima, que é o processo de gostar. E aí quando a gente fala do tipo, ok, é o animal que eu gosto, é a pessoa que eu gosto, é a pessoa que eu tenho uma afeição para esse processo. E aí quando você olha para você, quando você olha nesse modelo, né, a sua autoestima, ela tá de acordo? O quanto você se gosta? O quanto que você tá buscando agradar os outros ou agradar a si mesmo? Eu acho que é muito legal esse processo pra gente tentar identificar o que tá acontecendo. E aí até querendo voltar um pouquinho, a autoestima, ela pode influenciar nesse processo de dismorfia, tá? O que é uma dismorfia? O que é? Vamos explicar, pessoal, isso? Vamos sim. A dismorfia é quando você enxerga alguma coisa no seu corpo que não é verdade. Então, por exemplo, a gente tem um transtorno bem claro, que é o conhecimento da maioria da população, que é a anorexia. Nesse transtorno, as pessoas, elas estão magras, mas quando elas se olham no espelho, elas se veem acima do peso ou num peso que elas não gostariam de estar. E mesmo, porque que isso a gente considera como um transtorno, né, dentro da psicologia? Porque a pessoa tem a prova, quando ela sobe na balança, por exemplo, ela tem a prova ali de que o peso dela não tá no que ela tá vendo, mas mesmo assim, ela acredita no que ela vê. Então, a gente tem um caso aqui, esse exemplo é de dismorfia corporal, de você olhar no espelho, estar magro, às vezes estar inclusive abaixo do peso, estar subnutrido, e você enxergar que não, que você tá acima do peso, que você que tem pontos que você enxerga de gordura num corpo que não existe. Então, isso é a dismorfia e é um exemplo de dismorfia corporal. A autoestima, nesse sentido, a autoimagem da pessoa, ela tá com a autoimagem dela distorcida, né? A imagem que ela vê, a imagem física que ela vê dela, não é real. Então, sim, isso tem um dos aspectos da autoestima. E, consequentemente,
consequentemente, né, geralmente essas pessoas perdem a autoconfiança, não conseguem se autoafirmar, porque aí já é um nível extremo, é um transtorno, já é um nível extremo em que a pessoa praticamente não consegue, não tem qualidade de vida nenhuma, praticamente não consegue conviver em sociedade, se relacionar, porque várias áreas, né, várias características da autoestima dela tá não preservada, né, tá doente. Tá comprometida, né, ela começa a comprometer o dia a dia dela, comprometer, né, o processo de integração dela, o processo de aceitação, todo esse caminho, né, que é viver em conjunto e tá bem consigo e vivendo desse jeito, né, não que todo mundo vai chegar e vai falar, estou bem o tempo todo, como a gente disse lá no comecinho, mas isso tá afetando de alguma maneira e deixando a pessoa pior naquela situação, né, tá prejudicando a pessoa, né, transtornando, fica causando um transtorno. Sim, que nesse caso específico, né, da anorexia, é tratado como transtorno mental, precisa de medicação, acompanhamento psiquiátrico, comprometimento é tamanho que, na maioria dos casos, a pessoa para de se alimentar de forma correta, né, para de se alimentar de qualquer forma, na verdade, e corre o risco aí do óbito por inanição. Então, é um caso bem grave, né, a gente está colocando aqui um caso extremo, bem grave, de extremo, e que começa, lógico que tem uma disfunção química e tudo mais, mas que começa com a ideia. Em TCC, o pensamento, ele é muito importante, né? O que a gente pensa de cada situação é crucial para a maneira como a gente vai se comportar. Então, se você começa a pensar que a sua autoimagem não tá legal, né, fisicamente falando, se você começa a pensar que você não tá num peso ideal, você começa no seu pensamento, então você vai começar a se comportar de uma maneira para corrigir isso, né? E quanto mais a gente vai alimentando esse pensamento que é disfuncional, né? Quando o pensamento é disfuncional, quanto mais a gente alimenta, mais ele cresce. E o risco disso chegar num transtorno, lógico que a anorexia, ela não tem só a ver com a autoestima, tem um conjunto de outras questões emocionais que levam a paciente a esse ponto, né? Mas quanto mais a gente vai alimentando um pensamento disfuncional, mais ele vai crescendo. E a gente vai sempre se comportar da maneira que ele tá acreditando que que as coisas são. E aí, a chance de um acometimento desse nível é bem possível. Então, aproveitando que a gente estava falando de extremos, falando de modelos, me fala, o que é então uma boa autoestima ou uma baixa autoestima? Vamos lá. A gente fala de uma boa autoestima, Raul, quando a gente consegue aceitar a si mesmo do jeito que você é e tendo consciência das suas qualidades, das suas habilidades. E é o que a gente disse agora há pouco. Não adianta a gente que a gente vai ter que ser feliz o tempo todo, vai conseguir se colocar o tempo todo, né? Vai ter uma imagem da gente emocionalmente boa o tempo todo. Não é assim que funciona. Mas quando a gente tem situações assim, a gente tem uma boa autoestima, a gente consegue pensar que a gente tem habilidades o suficiente para resolver essas questões, que é um período, que é um espaço ali de tempo e que aquilo ali vai passar. Mas tem um ponto também da estima, né, da gente conseguir identificar a autoestima que é muito importante, que é a gente saber reconhecer e aceitar os defeitos que a gente tem, né? Eu sempre brinco, a gente tem qualidades, a gente tem pontos a desenvolver, mas a gente também tem defeito. Eu sei que é forte falar defeito, mas a gente tem aquela coisinha em você que você não gosta, mas que você não tem como mudar e que você vai ter que conviver com isso. Quando você percebe e aceita, você ensina a sociedade a como lidar com isso. E aí, a gente volta naquela questão de beleza que a gente tá falando, né? Se você não se enquadra nos padrões de beleza, mas se pra você tá tudo bem, se você consegue conviver bem com isso, você consegue ensinar a sociedade a te ver dessa forma. E voltando a falar, então, ou seja, você tem habilidade para lidar com a situação que a sociedade está te impondo, mas que você não concorda. E aí vamos pensar aí que você descobre que você tem um defeito X, que você é de uma determinada maneira, que você não consegue mudar, que aquilo ali é seu e pronto. É um traço de personalidade seu, você não consegue mudar mais do que isso. E aí você precisa aceitar, você precisa conviver com essa situação e ensinar os outros a conviver com essa situação também, porque afinal nós vivemos em sociedade. Então a gente convive com os defeitos da nossa sociedade, com o que não dá para mudar, com o que não tá no nosso alcance mudar. Então a sociedade também precisa conviver com os nossos defeitos, com o que a gente ainda não tá preparado para mudar ou que a gente não consegue mudar. E é muito importante a gente ter
essa consciência. Algumas coisas a gente tem habilidade para mudar, algumas coisas a gente não vai ter habilidade para mudar. E essas coisas que a gente não tem, a gente precisa aceitar. E a gente precisa, a partir do momento que a gente aceita, a gente consegue ensinar as outras pessoas a como aceitar essa questão também. A questão, né, da gente, de o que é uma baixa autoestima, como a gente foi falando ao longo, alguém que não consegue dizer não, por exemplo, que não consegue se colocar aqui em situações em que precisa dar opinião ou que precisa dizer um não mesmo, não consegue. Então isso é um traço da autoestima baixa, né, de você não conseguir se colocar. Quando a pessoa está se prejudicando, por exemplo, né, isso começa a prejudicar ela começa a ver entre dois processos. E para ficar até claro para os nossos ouvintes, não estou dizendo que você tem que sair e prejudicar os outros e nem que você também tenha que se prejudicar, mas você tem que conseguir encontrar um equilíbrio aí de você ver que, olha, tem momentos que você vai ter que falar não para alguém, porque entre não é nem o sofrimento, né, entre você e o outro, qual que vai ser a conversa? Você não tem que engolir tudo que vem, né, tipo, porque você não aceitar tudo também é uma característica de baixa autoestima? Isso é uma pergunta. Sim, eu ouço muito no consultório a seguinte frase: eu não gosto de conflito. E tudo bem, a gente pode não gostar, e não é comum que a gente goste de conflito, mas os conflitos existem, né, o tempo todo na vida. Às vezes a gente não pode ter a expectativa de que ao conviver com outras pessoas, ao nos relacionar, a pessoa sempre vai ser boa com a gente, íntegra. Vez ou outra a gente se depara com alguma situação em que a gente precisa se colocar. E aí, como é que a gente faz para evitar um conflito? A gente diz sim e acaba se prejudicando, né? Então, sim. Limites estão ligados à autoestima? Sim, ao contrário, né, do que a gente pensa, uma criança que não tem limites durante a infância, ela corre o risco de desenvolver autoestima na vida adulta mais do que uma criança que teve limite, porque quando você não põe o limite para a criança, ela acha que tudo é permitido, né? Ela acha que, então, quando ela se depara com uma situação e que ela precisa ou ter limites ou impor limites, às vezes ela não consegue na vida adulta. Então, quanto mais a gente ensinar na fase infantil para as crianças a necessidade do limite, tanto delas terem quanto delas imporem, né? De dizer, não, eu não gosto que faz isso comigo, eu não gosto que brinca assim comigo. Ajuda na vida adulta as pessoas dizerem que não gostam das coisas, porque quando a gente, em TCC, Raul, a gente fala muito sobre a nossa figura de autoridade. A nossa figura de autoridade são as pessoas que ensinam pra gente os nossos esquemas. Aquelas que dizem pra gente, por exemplo, que a gente comentou, pras meninas, nossa, que linda, ai, você é linda, ai, fez a lição direitinho, nossa, que coisa bonita. Geralmente essas coisas pra ficar, né, pra gente, pra virar, se tornar um esquema, vem de uma figura de autoridade, que é uma pessoa que é importante pra gente, uma pessoa que a gente confia nela. A gente não pode esquecer que as nossas figuras de autoridade são pessoas, são humanos. Então, na maioria das vezes, elas vão fazer o que é melhor pra gente, que são pessoas do nosso convívio, estão ali, que nos consideram, têm carinho pela gente, mas elas podem errar também. Como ninguém elogia uma menina falando que ela é linda, que ela é bonita por ter feito alguma coisa que é inteligente, com maus olhos. A gente não pensa nisso. Então, a gente tem que lembrar que a nossa figura de autoridade pode acertar, mas que também pode errar, né? Pode dizer alguma coisa que é construtiva pra gente, mas também pode dizer alguma coisa que torna pra gente um esquema disfuncional, que não vai ajudar a gente nas nossas relações quando a gente for adulto. Então, nessa fase, que a gente ouve muito mais as nossas figuras de autoridade, é muito importante que as figuras de autoridade ensinem para a criança que elas podem dizer não, porque a gente cresce sendo muito podado, que pro adulto não, que a gente não pode falar não, que a gente não pode desobedecer o adulto, mas é desobedecer no sentido de não fazer o que o adulto tá mandando, mesmo que não tenha sentido. E quando isso acontece, a gente cresce como? A gente cresce num ambiente de trabalho onde a gente acumula um monte de trabalho que é dado, porque a gente não consegue dizer, olha, primeiro eu preciso terminar essa tarefa, depois eu faço essas. Olha, tem essa tarefa na frente, depois eu faço essas. Não. A criança que não teve essa relação de poder dizer não para a figura de autoridade, de ter os limites dela respeitado,
cresce um adulto recebendo todas as tarefas, não dá conta das tarefas, e aí se sente sobrecarregado, acaba chegando no consultório pra gente com a vida toda acumulada, porque não consegue dizer não no trabalho, não consegue dizer não dentro de casa, não consegue dizer não pros filhos, e acaba acumulando várias tarefas que não dá conta. E aí eu volto a brincar que não é humanamente possível. Então sim, tem tudo a ver, faz completamente sentido com uma pessoa que não tem uma boa autoestima. Eu acho que até a gente já entrou na pergunta que eu tenho, que é como que é o tratamento para baixa autoestima pela TCC? Na TCC, a gente vai justamente buscar, através de uma entrevista, o seu histórico de vida, né? Então eu sempre explico para os meus pacientes assim, quando você vai no médico, né, um pronto-socorro, eles vão perguntar se você tem alergia de algum medicamento, se você já fez alguma cirurgia, dependendo do procedimento que você vai fazer. Isso é uma anamnese, mas é para aquele procedimento específico. Então a gente faz uma anamnese que é muito mais completa. Então a gente vai ali desde o nascimento da pessoa, né? Na verdade, desde a concepção, gestação da mãe dessa pessoa, até a vida atual. E aí, com essas informações, a gente vai entendendo como que essa pessoa adquiriu as crenças que ela tem hoje, né? Como que essa pessoa chegou a acreditar nas coisas que ela acredita hoje? Como que foram formados esses esquemas, né? Essas frases que essas pessoas tomam como verdade? Em que momento que isso surgiu? Em que momento que ela aprendeu que a menina precisa se preocupar mais com a beleza do que com a inteligência e que para ser inteligente ela precisa trabalhar muito mais, ela precisa se esforçar muito mais do que o menino, né? Então a gente vai buscar aí, e aí depois que a gente faz essa anamnese, a gente faz um plano de tratamento junto com o paciente. E nesse plano de tratamento, quando é para baixa autoestima, o paciente escolhe que é isso que ele quer cuidar, porque também, Raul, às vezes na anamnese acaba aparecendo outras questões. Como o tratamento na anamnese ele é focal, então às vezes aparecem outras questões. Mas quando é para baixa autoestima, a ideia é a gente ir nesse ponto, né, e a gente vai fazer uma desestruturação desse pensamento, desse esquema, vai fazer uma reestruturação. Então, o ambiente terapêutico, ele vai funcionar como uma figura de autoridade. E ali no ambiente terapêutico, essa pessoa vai aprender um outro esquema para colocar no lugar daquele que era disfuncional. Ela vai aprender um esquema funcional para colocar no lugar daquele esquema que estava sendo disfuncional, que atrapalha a vida da pessoa. Eu entendo que eu falando assim, gente, parece que é super rápido, né, que é tranquilo, em 2 dias a gente faz isso. Não é, porque a gente não consegue fazer em 2 dias uma coisa que a gente levou uma vida inteira, né, seja essa vida de 18, 20, 30, 50 anos, mas não tem como a gente desestruturar e reestruturar uma coisa que levou uma vida toda para acontecer em 2 dias. É um processo que leva algum tempo, e lembrando sempre que a gente tem que respeitar e entender o tempo de cada um. A demora é como a beleza, é da sua percepção. Então, às vezes, quando a gente mexe em algo que é dolorido, que é angustiante, parece que o tempo vai levar uma eternidade. Quando a gente mexe em algo que é agradável, né, que é gostoso, o tempo vai passar mais rápido. A gente tem essa percepção. Mas o tratamento sempre é feito com foco no paciente. O paciente sempre é o protagonista do tratamento, até porque, né, isso faz parte do processo da TCC, que o paciente se torne o próprio terapeuta. Então ele aprende, ele é psicoeducado, né, no caso que a gente chama em TCC, ele aprende as terminologias, ele aprende as técnicas, e com isso, com a ajuda do terapeuta, o paciente consegue fazer essa reestruturação com relação à autoestima dele. E eu acho até que ficou bastante claro, tá, Jaque? Mas como eu vi que você se preocupou com isso agora aqui no finalzinho, para quem tá ouvindo, é o processo de aprendizado. Você dificilmente aprende alguma coisa de um dia para o outro e sai sendo prático. Eu gosto muito, na hora que a gente fala disso, de ir lá pro psicodrama, pro Moreno, que ele fala
falava dos papéis. Quais são os papéis que a gente vai adquirindo e a gente vai aprendendo a lidar com eles. Então, eu acho que é uma analogia legal, porque assim, a gente começa a desempenhar um papel durante toda a nossa vida. Então, a gente tá craque nisso. A gente sabe representar esse papel no teatro, no cinema, em qualquer jeito. Mas aí, de repente, vem alguém, né, tipo, e muda esse papel e fala, olha, não é mais assim. Toque o novo script, o novo roteiro. Você vai errar. Você vai precisar de um tempo para poder testar, para poder entender qual vai ser a voz, como que vai ficar. Tem todo um caminho a se percorrer aí que é um jeito de treino mesmo, né? Sim. Excelente analogia, Raul. Acho que o Moreno traz muito bem isso. Realmente, essa analogia que você fez é perfeita. Imagina você desempenha um papel, um personagem com aquela característica, com aquela voz, e de repente chega alguém e fala, olha, você vai fazer o contrário disso, porque é basicamente isso, né? Quando a gente fala de uma boa e uma baixa autoestima, a gente é exatamente isso, ó, você tem que fazer o contrário, completamente o contrário disso, até você se acostumar, né? Vamos lembrar que a aprendizagem é quando a gente, não é só a gente ter o conhecimento, é a gente adquirir o conhecimento e mudar o comportamento através dele. Então, a gente saber de uma coisa, alguém chegar com um script para você e falar, olha, a partir de agora, esse é o seu novo papel. E você entender, estudar e conseguir se comportar, né, e desempenhar aquele papel, fazer aquele personagem, é outra história, é um outro processo. Então, perfeita analogia, Raul, gostei muito. E tem uma outra coisa, né, que é lidar com as crises que esse novo papel vai gerar, porque na hora que você começa a desempenhar, você começa a aumentar a sua autoestima, as pessoas que estão ao seu redor e que ou se aproveitam ou que estão acostumadas com o modelo de autoestima também vão reclamar, e vão surgir outros processos, e aí também é outro modelo de que, ok, agora, como que eu lido com isso? Exatamente, né? Algumas pessoas vão embora, outras vão chegar, fato, mas algumas pessoas vão embora. Então, isso mexe, né? É um processo, como você disse, é um processo, e às vezes é um processo dolorido, às vezes é um processo que dói, mas faz parte, e depois que ele acontece, é muito lindo, é libertador, apesar da caminhada árdua, como todo processo de terapia, né? Eu brinco com os meus pacientes, eu não gosto de enganar ninguém. Então, assim, eu brinco com eles que na terapia a gente arranca a casquinha da ferida, mas aí a gente soprada, passa o metiolate, e aí espera cicatrizar de novo, espera a casquinha de novo, e às vezes vai ter que tirar de novo, vai ter que mexer ali de novo. Mas vai chegar uma hora que vai cicatrizar, vai ficar a marquinha, mas que você vai olhar, vai lembrar, mas não vai doer mais, não vai arder mais. Então, é um processo doloroso, mas no final é muito compensador. É um processo que é conjunto, porque quando a gente fala nesse processo doloroso, né, dá até a sensação de que a pessoa ali, ela não tá num processo de escolha. E a pessoa, você falou isso bem no comecinho, né, é junto. O terapeuta, o psicólogo, ele não vai chegar e te obrigar a fazer absolutamente nada. Ele vai trazer você junto com esse processo para caminhar, buscando realmente aquilo que a pessoa tá querendo. Então vai fortalecer a autoestima, vai fortalecer a autoconfiança, vai fortalecer as suas melhores características. Vamos tentar entender o conjunto, né, da coisa para poder fazer e trazer o bem-estar nesse daí, que é a qualidade de vida e a saúde mental que a gente fala tanto. Exatamente. É muito importante que o paciente tenha consciência de que ele é o protagonista. O terapeuta, ele faz a intervenção, ele é o espelho, ele mostra algumas coisas que o paciente precisa ver, tá junto, a gente tá ali junto, de mão dada, conduzindo, mas o protagonista é o paciente, porque afinal a vida é dele. E eu tô usando o termo paciente, talvez alguns colegas vão até achar estranho, porque em TCC a gente fala muito cliente, né? Mas eu acho que fica mais tranquilo para os ouvintes entenderem. Eu acho que não é tão comum ainda para as pessoas ouvirem o termo cliente, né? Mas o paciente, ele é o protagonista. Ele que decide o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer da vida dele. Então, não, nunca ninguém é obrigado a nada. Inclusive, não pode ser dentro de um processo terapêutico, não pode ser, senão não é um processo terapêutico. Você precisa justamente fazer as suas escolhas. É muito importante deixar isso claro. Adorei. Gente, foi muito legal, não foi? Vocês curtiram?
Eu curti com certeza. Se você curtiu, compartilhe, mas infelizmente chegamos ao final deste episódio. Antes de pedir para Jaque se despedir, preciso dizer que o Psico Online é um projeto que liga você aí que está nos ouvindo a um psicólogo ou a uma psicóloga. E para isso, desenvolvemos diversos conteúdos que podem ajudar muito você no seu dia a dia. Por exemplo, aqui no podcast, na primeira temporada, nós falamos de tanta coisa e esta temporada está incrível. Você confere todos os episódios, a história do podcast lá no site no endereço https://psico.online/blog/podcast. Vale dizer que nós somos vários profissionais e que quando você entra em contato via site, via WhatsApp ou uma das nossas redes sociais, um dos nossos PCs vai fazer algumas perguntas antes de encaminhar você para uma consulta. Lembre-se também do seguinte: queremos te atender da melhor maneira possível. Assim, se a situação está apertada, se você tem alguma dúvida, não fica com vergonha não. Entre em contato que vamos fazer de tudo para que você seja uma das pessoas que sabe bem o valor de uma excelente terapia. Ok? Jaque, gostou? Vamos nos despedir? Amei, Raul, mas vamos, né? Eu espero que o pessoal também tenha gostado. Se vocês gostaram, continuem acompanhando a gente, continuem ouvindo o podcast, lendo os textos lá no site. É sempre um prazer para mim falar sobre psicologia, né, fazer a psicoeducação. Autoestima é um tema que eu gosto muito de trabalhar com isso. Fiquei muito contente, espero que vocês também tenham gostado. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Jaqueline, muito obrigado mais uma vez. Gente, tem bastante texto da Jaqueline lá no site, é só acessar. E é isso. Em breve, provavelmente, a gente tenha outros episódios aí. Não deixem de compartilhar. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Jaque. Tchau, Raul. Beijo. Fui. Beijo.